pessoal, aqui quem fala é a Larissa Ferreira, do 7º ano B. Minha dupla é o Matheus Luiz e a gente vai fazer o trabalho sobre o conteúdo de história desse bimestre. Então, para começar, eu vou explicar o que é feudalismo. Feudalismo é quando na Roma estava tendo um declínio. E os germânicos, ou bárbaros, viram esse declínio na Roma e decidiram invadir Roma. Eles invadiram Roma e fragmentaram ela. Essa fragmentação foi chamada de feudalismo. E esses pequenos fragmentos eram chamados de feudos. Esses feudos eram comandados por um senhor, o senhor do feudo. Aí a Roma toda foi fragmentada e cada povo ficou com uma parte. Isso ocorreu entre o século V e o século X, na Idade Média. Os feudos eram grandes pedaços de terra, onde o senhor comandava. Ele morava num castelo. E perto do castelo havia o manso senhorial. Manso senhorial. Manso senhorial. Esse manso era onde as plantações do senhor ficavam. E 100% disso era destinado a ele. 100%. Ele também chamava os servos para morar junto com ele. Então, os servos também tinham um pedaço de terra deles, que era o manso servil, que era onde os servos moravam, plantavam, cultivavam. 50% desses lucros eram dados ao senhor. Ser feudal. O manso também pode ser chamado de terras e reservas. Aqui também tinha o manso comum ou comunal. Manso comum. Manso comum era onde todos podiam ir, mas só o senhor podia caçar. Também se encontrava o moinho e os fornos para os servos utilizarem, mas para eles utilizarem eles precisavam pagar uma quantia, uma taxa para eles usar essas partes. E aqui era o feudo. O feudo era tudo isso. Feudo. Onde o servo, os cavaleiros também moravam aqui dentro junto com o servo. Os cavaleiros eram quem protegia isso tudo. Protegiam tudo. E caso ocorresse uma grande guerra, qualquer guerra, os servos saíam e entravam para o castelo. E os cavaleiros iam guerrear. E as famílias dos cavaleiros ficavam aqui dentro também. E o senhor ficava lá dentro do castelo. Isso era o feudo. Agora vamos para o contrato de vassalagem. O contrato de vassalagem era uma fidelidade entre o servo e o senhor. O senhor, ele prometia dar um pedaço de terra para os servos. Então, o senhor, que era quem ia dar as terras, era chamado de suzerano. Ele era o suzerano. E quem ia receber as terras? No caso, os servos eram
deram a terra e os suzeranos davam a terra. No caso, os servos, senhor e os servos. Nessa fidelidade entre um e outro, era feita uma cerimônia. Da Igreja Católica. Era uma grande cerimônia onde o padre, o clero todo, ia lá para fazer a cerimônia para entregar esse pedaço de terra ao vassalo. Então, esse era o contrato de vassalagens. Contrato de vassalagens, ok. Agora, próximo item do roteiro. Ordens feudais. O que são as ordens feudais? As ordens feudais era o que cada um fazia, digamos assim, tipo servos, senhor e o clero. Clero era padres, bispos, todos que trabalhavam, que tinham uma importância maior na Igreja Católica. Então, a clero era os que oravam. Deixa eu errar. Peraí, eu errei. Corta na edição. Vamos cortar na edição. No contrato de vassalagem, nós temos os servos, os guerreiros e a clero. Clero eram os que oravam. Os guerreiros eram os que lutavam. E o servo, os que trabalhavam. Isso era o contrato de vassalagens. Eles não podiam trocar de lugar. Tipo, eu nasci servo, mas eu quero virar um guerreiro. Nasci guerreiro, eu quero virar um servo. Não pode. Isso significa estamentais. Estamentais é que não dá para trocar de classe. Tipo, você nasceu servo, você tem que ser servo até você morrer. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua família vai ser servo. Quem nasceu guerreiro, vai ser guerreiro para sempre. Quem nasceu na clero, vai ser clero para sempre. Então, isso era, os servos trabalhavam, os guerreiros lutavam e a clero orava. Próximo tópico é qual foi o Então, gente, esse é o conteúdo completo de histórias. O conteúdo de histórias não é nada difícil. Super fácil e prático. E tchau! Esse foi o nosso vídeo. Ficou uma bela merda.